Oi, Deus tem uma palavra para o nosso coração. E essa palavra fica no livro de Mateus, capítulo 4, onde fala sobre a tentação de Jesus, as tentações que ele passou, né? E aqui eu vou ler no versículo 1, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos. Aqui é o diabo falando, usando a palavra do Senhor. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, no versículo 8, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração ontem, quando eu estava meditando, né, em casa. Eu peguei essa palavra para ler e ali o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. E eu senti de compartilhar aqui, né, isso que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, sobre como Jesus foi tentado, né? E como muitas vezes nós somos tentados assim também, né, pelo diabo. Por exemplo, Jesus aqui, ele estava se preparando, né? Ele estava em um período de jejum, onde ele estava se preparando para dar início ao seu ministério, né? A começar a pregar. Então Jesus estava num momento de preparação, né? Ali ele tinha jejuado por 40 dias e 40 noites, mas veja que quando Jesus, né, ele sentiu fome após esse longo período, né, jejuando, foi o momento em que o diabo se aproximou para tentar usar ali o período, o momento em que Jesus sentia uma necessidade, né, porque Jesus, mesmo sendo Deus, mas ele veio de forma humana, então ele estava sentindo a necessidade de comer, ele sentiu fome. Então, o diabo, né, quantas vezes ele espera, né, um momento em que a gente está em necessidade de algo para nos tentar, né, para fazer a gente sair do caminho, para nos oferecer coisas diferentes daquilo que Deus tem para nós. E aqui, veja que primeiro me chama a atenção que ele tenta colocar dúvida, né, em Jesus, falando assim: se és filho de Deus, ou seja, quantas vezes, eu não sei você, mas muitas das vezes, passando por problemas, né, veio uma voz que dizia assim: se, e na época eu nem sabia, né, que era o inimigo, mas hoje eu reconheço que era a voz do inimigo, dizendo assim: se você serve a Deus, você vai para a igreja, por que que você está passando por isso? Será que Deus está lhe vendo mesmo? Será que Deus olha para você? Será que Deus ouve a sua oração? Por que que você está passando por essas coisas, né? Se você é mesmo a escolhida do Senhor, por que as coisas não estão dando certo para você, né? Porque está tudo assim fora do lugar. E ali e nisso aqui, quando ele traz essas questões, ele quer colocar dúvida em nosso coração sobre a nossa identidade, né? Nós somos sim filhos de Deus. A partir do momento que nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas o diabo, né, quando a gente está passando por problemas, ele vem com esse questionamento, né? Você é filho de Deus mesmo? Tem certeza?
será que Deus existe? Tantas coisas, né? Que ele tenta colocar em nosso coração. Então aqui ele fez isso com Jesus. Ele, se você é filho mesmo de Deus, né? Transforme essas pedras em pães e sacia a sua fome, né? Mas Jesus, né, dono de toda a sabedoria, né? E ali preparado, porque ele estava preparado, né? Ele tinha jejuado, né? Ele disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Então, quando esses questionamentos vierem, né, nós temos também que estar preparados. Por isso que a nossa vida, gente, como cristão, é necessário a gente estar alicerçado em Deus, na palavra dele, né? Alicerçado em Deus, na palavra dele, uma vida de jejum, sempre nós temos que estar fazendo jejum uma vez na semana, pelo menos, sabe? Para poder, quando o inimigo vier nos tentar, nós estarmos fortalecidos, com o espírito fortalecido, para não cair na tentação, para não dizer, é mesmo, né? É mesmo, se eu sou filha de Deus, por que eu estou passando por isso? Será mesmo? Será que começar a duvidar das promessas que Deus nos fez? Né? Quando a gente começa a duvidar é porque a gente não está com o nosso espírito fortalecido. E é por isso que nós temos que estar. Então, o Senhor me chamou muito a atenção, o Espírito Santo, para nessa questão de que o inimigo ele vem, sabe? Querendo botar questionamentos na nossa cabeça sobre a nossa identidade, sabe? Para nos fazer duvidar que somos filhos de Deus, para nos fazer duvidar que somos escolhidos por Deus, para nos fazer duvidar que Deus tem promessas para nós, sabe? Ele vem querer colocar dúvidas, né? Principalmente sobre a nossa identidade, né? Mas nós temos que estar alicerçados, né? E no segundo ponto dessa mesma tentação, ele usa ali a necessidade que Jesus estava passando, né? A Bíblia fala aqui que Jesus estava com fome. Então, ele dá uma ideia, né? Ele dá uma ideia. Olha, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães e, sacie, né? A fome aí. Transforme essas pedras em pães. Então, assim, quantas vezes nós estamos em um momento difícil e o inimigo vem com uma ideia que parece que vai solucionar o nosso problema, mas na verdade não é da vontade de Deus. Então, é pedra de tropeço, né? É armadilha, é laço, né? Mas ele, olha, faz desse jeito. Você está passando às vezes por uma dificuldade financeira e o inimigo fala, olha, você é filho de Deus, faz desse jeito e resolve o seu problema. Mas é aí que nós temos que estar alicerçados e não nos deixar levar pela necessidade que estamos passando ali, para resolver só o nosso problema. Jesus estava com fome, mas ele não aceitou as pedras oferecidas pelo diabo. Ele não aceitou. Ele reconheceu que ali era o inimigo, que aquela ideia não era boa, que aquilo ali não fazia parte do plano do Senhor. Então, a gente também tem que ter essa visão, estar alinhado em Deus, para reconhecer quando uma proposta que parece que vai resolver o nosso problema, não vem da parte do Senhor. Você está com um problema num casamento, aí vem uma amiga e dá um conselho, né? Mas será que esse conselho é mesmo para salvar o seu casamento? Será que não é o inimigo tentando usar, né, uma forma para resolver só o seu problema? Se você sabe que foge da palavra de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Deus já lhe falou, não caia na conversa. E, né, depois, aqui, continuando, ele também é tentado, o diabo leva ele para um lugar bem alto, né? Para um lugar bem alto e diz, se és filho de Deus, novamente, ele tenta usar a identidade, né? Querendo colocar dúvida, né? Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, né? Jogue-se daqui e os anjos, pois está escrito, perceba que o diabo usou a palavra de Deus para confundir, né? Para tentar fazer o Senhor cair, o Senhor Jesus cair, mas aquele não consegue, porque Jesus, muito prudente,
né? E aqui o Espírito Santo falou comigo muito sobre prudência, sobre sermos prudentes, termos prudência, para não nos deixar levar, sabe? Não somente porque quantas vezes pessoas vêm conversar com a gente e usam da palavra de Deus para nos aconselhar, uma profecia, poxa, aquela pessoa é de Deus, lhe dá uma profecia, mas nós temos que estar alinhados com Deus para reconhecer quando não é a voz de Deus. E aqui Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Porque essa versão fala de uma forma diferente. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então, não é porque nós somos filhos de Deus, o Senhor nos protege, o Senhor nos dá proteção, nos cuida de nós, que nós vamos colocá-lo à prova, que vamos nos colocar em perigo. Não se coloque em perigo. Eu costumo sempre lembrar desse exemplo de que se tem uma rua que é movimentada e uma outra rua que é esquisita, você não deve ir pela rua esquisita, sabe? Seja prudente. Ah, mas Deus está comigo, não há o que temer. Seja prudente. A não ser que não tenha um outro caminho para você passar. Você tenha que passar e realmente você se pega com Deus, só tem aquele caminho, você vai, né? E você vai. Mas quando há uma outra opção de um caminho mais movimentado, sabe? Não fique se colocando em perigo. Não, por exemplo, se você dirige, não ande com o carro em alta velocidade, né? Respeite as regras de trânsito. Então, assim, seja prudente. Seja prudente. Não é porque somos filhos de Deus que vamos nos colocar em perigo. E, né, depois, o diabo, ele também, por último, né, ele diz assim, tudo isso, ele mostra, né, levou ele a um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então, assim, o diabo, ele oferece coisas boas, né? Reinos, poderes, fama, sucesso, mas o preço é muito alto, né? O preço a ser pago é muito alto, porque ele quer que a gente o adore, que a gente perca a nossa salvação. Então, não vale a pena. Não vale a pena. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é errado, e aqui eu quero abrir um parêntese, né, e explicar que não é errado ter dinheiro, não é errado ser poderoso, não. Deus, né, fez muitos homens da Bíblia poderosos, ricos, rei Davi, Salomão. Então, não é errado a gente ter dinheiro, riqueza, poder, né? A Jesus foi dado todo o poder, né? Então, mas temos que receber essa riqueza e esse poder pelas mãos de Deus. Então, ter dinheiro, ter poder, ter sucesso, nada disso é errado, desde que seja colocado nas nossas mãos pela mão de Deus. Porque Ele é o nosso Pai. Ele é quem sabe o momento certo de nos entregar as nossas bênçãos. Ele é quem sabe o momento certo de nos exaltar. Ele é quem sabe se hoje você passa por um momento de dificuldade, de escassez, né? E você serve a Deus, mas e questionamentos vêm, né? Dúvidas vêm, mas às vezes é só um momento de preparação. O Senhor está lhe preparando, porque muitas das vezes, se Ele entregar para você antes do tempo, Ele irá perder, você irá se perder, né? E Deus, como um pai zeloso, jamais fará isso. Você, se for pai e mãe, jamais vai dar algo para o seu filho que saiba que aquilo vai lhe trazer dano. Por mais que aquilo seja algo bom, como, por exemplo, você sonhar em dar um carro para o seu filho, mas o seu filho tem 12 anos de idade, você não vai dar um carro para o seu filho com 12 anos de idade, porque é perigoso para ele, para você, para as pessoas à volta. Há um momento certo de receber, né? Quando seu filho ficar maior de idade, tiver responsabilidade, saber lidar com aquilo, então você, mesmo que desde quando ele tinha 12 anos você tinha condições de comprar, mas você não vai fazer, né? Então, quando ele alcançar a maioridade, quando ele tiver responsabilidade, então você dará a ele o presente.
Bem assim o nosso Pai faz conosco. É necessário que a gente alcance uma certa maturidade para receber do Senhor grandes bênçãos. E quanto maior a bênção, maior o processo, para que quando a bênção chegue, a gente não se perca. Então, se hoje você passa por um período difícil, não se desespere. Não se desespere, não aceite as ofertas do inimigo, porque o preço que ele cobra é muito alto. Não aceite as ofertas dele, sabe? As ofertas dele vai resolver de uma forma momentânea. E em breve ele vem cobrar o preço e o preço é muito alto, sabe? De perder a sua vida. Espere receber pelas mãos do seu Pai, sabe? Toda a honra que o Senhor tem preparado para nós, né? Bênçãos financeiras, bênçãos na saúde, sabe? No seu lar, no seu casamento. Persevere em oração, em jejum, em clamor, porque Deus tem o melhor para nós. Jesus, ele resistiu, né? Durante todo o momento em que ele foi tentado, ele resistiu, sabe? E após ele ordenar que o diabo saísse da presença dele, ele foi servido por anjos. E essa versão aqui não fala, mas em outras versões falam que um banquete foi preparado para Jesus pelos anjos e ali Jesus comeu. Então não aceite as pedras do diabo. Há um banquete sendo preparado pelos anjos de Deus para você, para nós. Nós não devemos aceitar as pedras, sabe, que ele nos oferece. Olha, transforma aí, faz um jeitinho aí, dá um jeitinho aí brasileiro e resolve o seu problema. Não, nós não devemos aceitar, nós devemos ter discernimento. Ah, Brenda, mas é muito difícil ter discernimento. Nós temos que buscar sabedoria, buscar discernimento através do jejum, da oração, da perseverança, para que reconheçamos, né? E ali e até para resistir, porque as tentações são muitas e nós somos, né, carne, mas por isso que nós temos que fortalecer o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito. E você pode pensar assim, ah, mas como eu também já pensei, ah, mas é Jesus, né? É Jesus. Jesus é Jesus. Por isso que ele venceu, por isso que ele resistiu. Mas Jesus, a Bíblia fala, e Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Realmente, se for pelas nossas forças e pelas nossas capacidades, é muito certo que provavelmente nós iremos cair nas tentações, nós iremos falhar. Mas é por isso que nós temos que estar sempre buscando e ter Jesus pertinho de nós, estar perto de Jesus. Porque quando as nossas forças acabam, a força dele nos sustenta. Quando a gente tá ali no jejum e quer comer um doce, sabe? Você já tá, ai, quero um doce. Jesus, mas você tá perto de Jesus, ele diz: não, filha, não desiste do teu propósito. Pense no maior que está para você receber. Esse doce só vai matar sua vontade agora, mas você vai colocar, né, por água abaixo todo o propósito que você estava de receber mais do Senhor. Ele nos sustenta. Ele nos sustenta. Então, ele resistiu. E estando com ele, nós também iremos resistir. Nós também teremos poder para expulsar, para dizer: saia daqui, Satanás. Sabe? Para não aceitar as ofertas dele. Sabe? Deus não vai lhe deixar com fome. Mas não aceite as pedras do inimigo. Deus não vai nos deixar com fome, mas nós devemos resistir às tentações. Amém? Seja abençoado por essa palavra. Se você gostou, curte, compartilha para que mais vidas sejam alcançadas por essa palavra, que o nome de Deus venha a ser glorificado, sua vida seja edificada. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.